Então, vou falar um pouquinho como é que fica a questão das estruturas de controle de fluxo em Python, tá? E repetição, né? Então, condicionais. A estrutura if else, então você tem que if, dá uma passada aqui rápida. If, aí você tem a primeira condição, depois você tem ali, né, o corpo dessa primeira condição. Lembrando que o Python você não usa ponto e vírgula, e aqui nas condições tem que ter dois pontos aqui, só esse detalhezinho. Else if, que fica elif, a segunda condição, segundo corpo. Elif, terceira condição, com dois pontos, terceiro corpo. Else, dois pontos. Quarto corpo aqui, if else, né? Os laços, eu tenho um laço while, basicamente condição, dois pontos no corpo, que é um exemplozinho de código aqui, ó, se j é igual a 0, enquanto j for menor que o tamanho dos dados, esse dado aqui provavelmente é uma lista, e, né, o i condicional aqui, ó, o índice j do dado for diferente, né, do caractere x, então j eu vou incrementar, mais igual a 1. Tá? Lembrando que no Python a indentação é importante, tá? Eu não mostrei um exemplo de código aqui nos vídeos, mas vou mostrar em sala de aula. Então, o Python não tem separadores de corpo, né, de código, né, de blocos de código. Então, a separação é pela indentação. Então, se eu quero dizer que esse first body aqui, ele faz parte dessa condição do if, eu tenho que dar uma indentação tab e escrever. Então, pela indentação ele pega. Um pouco diferente, mas também não é nada demais. Então, tem um laço for, e aí eu vou ter um elemento, in, e aqui eu vou ter um iterable, que é basicamente algo para me devolver uma lista de elementos. Então, ele vai pegar esse elemento aqui, essa referência vai correr nessa lista de elementos que esse iterable devolve, e aqui eu tenho o corpo do for, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um trecho de código, for item in data, dois pontos, a indentada aqui, if item igual a target, dois pontos, found igual a true, break, ele quebra o laço. Né? Esse break tanto serve aqui para o for quanto para o while, e eu tenho um break e eu também tenho um continue, né? Como você tem, né, nas linguagens estruturadas que vocês já programam. Né? O break ele quebra o laço, e continue ele vai para a próxima interação do laço. Aqui funções, então para definir uma função, você vai usar aqui o def, vai dar o nome da função, você vai passar aqui os parâmetros dela, tá? Esse aqui é a assinatura da minha função, e aqui são os parâmetros da data e target, né? Aí eu uso dois pontos, né, para iniciar aqui o bloco da função, indento, n igual a 0, aí eu faço um forzinho aqui, ó, igual o código do exemplo passado, né? For item in data, né? If item igual a target, n plus equal 1, né? Eu vou incrementar o n e no final eu tenho aqui o retorno da minha função, tá? Eu estou passando rápido porque eu parto do princípio que todos vocês são doutores, mestres Jedi absolutos na antiga arte de programar. Então, já programo mais umas 3 ou 4 linguagens de programação. Provavelmente já programei em Python, isso aqui é só para poder alinhar quem não viu Python, ter uma pequena introdução e depois a gente vai ter uns exercícios para vocês fazerem em sala, tá? E aqui eu tenho uma função count, que recebe dois parâmetros, aqui grades, provavelmente uma lista, e aqui ele passou um caractere A, porque esse exemplo eu peguei de um livro americano, então A é a nota 10, né, nos Estados Unidos, né, e ele devolve um valor, né, então ele devolve aqui prices, vai receber o valor que essa função retorna, né, que é essa função aqui, esse retorno aqui, né, que ele basicamente ele conta quantas notas desse valor target a pessoa tirou, né. Basicamente, isso que está fazendo aqui, ele vai contar quantas vezes target aparece nessa lista. Eu tenho outros tipos de funções, por exemplo, aqui eu posso dar parâmetros padrões. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma função range, def range, ela tem um primeiro parâmetro start. O stop, o valor padrão dele é none, eu posso ou não modificar esse valor quando eu chamar a função, né? E o step tem um valor padrão igual a 1. Então, essa função range eu posso chamar ela simplesmente range e passar só o primeiro parâmetro, por exemplo, passar aqui 1, por exemplo, e aí ele vai subir que o stop é none e o step é 1, ou eu posso, né, passar range, passar o start 1 e colocar aqui, por exemplo, que o step é igual a 2, tá? Isso é o chamado função polimórfica
no Python, tá? Então aqui tem um exemplo aqui, ó, def full, A igual a 5, B igual a 10, C igual a 15, esses aqui são os valores padrões, e quando eu chamar, por exemplo, eu só quis mudar o valor do C, então eu chamei a função full, o A vai ser 5, o B vai ser 10, e o C eu quis chamar com 20, tá? É algo que você pode fazer, é algo que aparece bastante em Python, você vê quando você vai usar as bibliotecas, eles usam muito esses parâmetros default, e você pode ir alterando o parâmetro quando for melhor o caso para você. Aqui tem uma série de funções embutidas da linguagem, então ABS para retornar valor absoluto, N que retorna true se N retorna true se o booleano E is true for at least one element of E, né? Então basicamente se tiver se for verdadeiro, o bool E for verdadeiro para alguns elementos dessa sequência do interval, ele vai retornar true. Então tem uma porrada aqui, eu não vou ver cada um desses aqui, vocês vão procurar se vocês precisarem, e tem listas aí na internet, vocês podem olhar, a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Caso você não programe em Python ainda, você vai ter tempo ainda para poder brincar com isso aí. E aqui tem mais ainda, outras funções matemáticas, tipo, você fazer o expoente aqui, pau, tal. Mas, como eu falei, vocês vão aprender essas funções aí com o tempo que vocês estiverem programando.